Ondas tropicais pra ver, ondas tropicais pra viver. Sinta, vai. Fala galera, mais um Ondas Tropicais, esse é o quarto episódio e nós estamos aqui para mais uma vez falar de vibes, falar de tendências, coisas interessantes e também coisas fora do radar ou que as pessoas não falam muito por aí. E hoje nós vamos falar sobre a arquitetura do ser, sobre a arquitetura da opressão, sobre coisas interessantes, não só sobre a arquitetura dos prédios, como as pessoas acham que é arquitetura, mas na verdade ela começa num lugar mais interior. E para a gente falar sobre isso hoje, a gente convidou a ministra Ana lá do X e hoje vai estar comigo o Pombel. Pombel, dá um oi para depois a ministra dar o oi dela, então se apresente mais uma vez. Fala aí, tudo bem? Espero que eu esteja à altura aí do programa de hoje, porque o assunto vai ser mais difícil que os últimos. Boa. Ministra, você quer dar um oi antes de começar? Oi, meu nome é Ana, eu sou ex-estudante de arquitetura, ex-estudante de arquitetura histórica também, aqui na Alemanha, e eu gosto de estudar coisas mais aleatórias, no geral. Você é uma polimata, acho que esse é o bom termo aí para você. É um bom nome para quem não conseguiu terminar nada do que começou. Então eu sou essa pessoa também. Bom, pessoal, vamos introduzir aqui vocês. Por que a gente convidou hoje a ministra? Bem, tem outros assuntos interessantes para compartilhar conosco, mas ela é muito boa em falar sobre arquitetura. E, para mim, a arquitetura nos últimos anos tem sido uma coisa muito interessante, no ponto de vista do seguinte: ela consegue refletir de forma simbólica e real como que a nossa sociedade é, no caso a brasileira, a americana, a europeia, a asiática. E a gente pode ver isso em todas as coisas. E, na verdade, existe, além da arquitetura como a gente conhece, construção civil, de fazer prédios, existe, por exemplo, uma arquitetura do design, de você pensar as coisas em estruturas de ideias antes de você, por exemplo, chegar no resultado final. Enfim, a arquitetura, ela, na verdade, ela tem todas as coisas, é como se ela fosse ali quase que vamos dizer assim, um axioma, né, da realidade, posso dizer assim, um pilar da realidade. E hoje a gente vai destrinchar isso, tentar entender isso cada vez mais aí com a ministra, que vai introduzir a gente nesse assunto. E, ministra, fique à vontade para você começar a compartilhar os seus estudos e as coisas que você tem compartilhado no Substack e no X, por favor. A gente poderia começar a falar como a arquitetura, no final das contas, ela é o primeiro passo da construção do ser humano quando ele começa a vivenciar o espaço, né? Então, primeiro a gente se reconhece como, vamos pensar um pouco na filosofia, né? Como um ser separado no meio, e aí a gente começa a construir o espaço ao redor da gente. A gente começa a tentar se proteger da natureza, né? A gente sai mesmo os nômades, né? Eles ainda precisavam se proteger, eles criavam as suas cabanas, depois levavam para outros lugares, antes mesmo de serem nômades, né? Então, a arquitetura, ela é o nosso meio de impor a nossa vivência, a nossa vontade no espaço. Então, ela não é, na verdade, apenas a forma e a função de ocupar o espaço. Ela é o nosso modo de vivenciar o espaço. E eu acho que isso poderia ser um bom começo a gente discutir sobre o papel dela, porque a gente está vivendo, de certa forma, aí a gente vai, então, acho que fica um pouco mais pesado para discutir num podcast apenas, mas é um paradigma que a gente vive da forma, função e a arquitetura como arte, né, como obra de arte, que eu acho que não está completamente correta, mas como eu sou maluca, eu posso falar isso, né? Se eu estivesse na academia, eu não poderia, porque na academia, a gente segue um conceito pré-estipulado quais os conceitos e as definições, né? Então, como a gente está aqui dando uma de esquizo, podemos falar sobre isso. Ótimo. E olha, quando você fala dessa questão de emanar, né, que eu acho que a gente pode dizer assim, né, que você está dizendo que, na verdade, a arquitetura ela está meio que colocando para fora uma vontade, a gente pode dizer assim, talvez de uma sociedade ou de uma pessoa, não sei, você pode ficar me corrigindo. Só que eu não sei se a arquitetura, nesse tipo de estudo, chega a dizer do porquê que, por exemplo, o ser humano tem essa necessidade ou por que a gente faz esse tipo de coisa. Porque, na verdade, igual eu falei, né, no meu pequeno preâmbulo, que a arquitetura, na verdade, é uma forma simbólica do desejo da gente entender nós mesmos. E eu sei que algumas sociedades, por exemplo, você gosta de falar muito de Duna, né, da arquitetura de Duna, mas talvez se a gente pudesse trazer para a arquitetura que a gente tem na história da humanidade, ela representa, por exemplo, a arquitetura da época ali dos indo-europeus, ou a arquitetura do Império Romano. Como que você, da sua opinião, você acha que essas sociedades elas chegaram naquela resolução de arquitetura e quais os motivos? Se existe uma resposta para isso? Eu não sei, eu estou apenas realmente aqui surfando o que você está falando. Você lembra, nos textos de Duna, a gente fala muito sobre o Sardaukar e sobre o planeta que eles habitam. E no começo é sempre a realidade material. O ser humano, quando a gente
vai dar uma lida em antropologia e tudo mais, a gente acaba sempre chegando na realidade material, no materialismo e tal. E o primeiro ponto que o ser humano pensa quando ele modifica a realidade e emana a vontade para criar um espaço de permanência é se proteger das intempéries, então do frio, do vento, da chuva. É a primeira coisa. Então é uma necessidade de sobrevivência. É a parte do cérebro mais primitivo, né? E aí a gente entra na questão do estudo tal da Alcar, em Duna, que até explico lá no texto muito do que a gente vai falar aqui agora. Eu tenho que depois dar uma olhada em se a gente for falar de Salusa Secundus. Então esse é o ponto. A realidade material é a primeira coisa que clica no ser humano para modificar o espaço. É a fome, é o frio, é o medo. Então isso é o básico. A gente não pode esquecer que somos animais biológicos muito mais do que uma construção social. Sim. E olha, você dizendo isso, por exemplo, a gente tem a questão da necessidade. Mas, por exemplo, ok, eu entendo, por exemplo, se a gente for pegar ali, igual eu falei no episódio, a gente gravou um episódio antes de estar aqui conversando com você, que eu falei que, por exemplo, lá na época do Paleolítico, dos Neandertais, enfim, eu não sou bom de história da pré-história, mas enfim, o pessoal tá entendendo como tinha ser humano evoluindo. Eles, por exemplo, eles ficavam em cavernas. Já daria, por exemplo, para considerar que isso já é uma arquitetura do ser, esse instinto primitivo, esse instinto biológico já faz eles terem esse pensamento arquitetônico, ainda como é pré-história, um primitivo, ainda a gente não chega nesse estágio. Eu faço essa pergunta para você porque eu entendo que você está falando que, por exemplo, construir uma casa é para sobreviver, faz total sentido. Mas, por exemplo, se a gente vai vendo ao longo da experiência humana, a casa, por exemplo, ela ganha novos contornos, novos significados. Por exemplo, é um lugar para me sentir confortável, ou é um lugar para ter comunhão com a minha família. E se a gente vai além da casa, por exemplo, quando a gente pensa na polis, na cidade, por exemplo, como que eu sei que você falou que é a questão da vontade, mas como que, por exemplo, a gente chega, por exemplo, na arquitetura romana, ou, por exemplo, igual a gente conversou uma vez no X, que eu falei, quais são as novas tendências de arquitetura do século XXI que eu ainda não ouvi falar e eu estou muito curioso. Como você entende a pergunta que eu estou fazendo para você? Eu queria entender esse processo para a gente chegar, por exemplo, no que a gente, por exemplo, o que a gente está hoje, mesmo que o Brasil seja muito feio arquitetonicamente, é uma construção arquitetônica complexa de cidades. O mundo que a gente vive hoje é muito mais, vamos dizer assim, articulado, mesmo possa ser disfuncional no caso do Brasil, na questão arquitetônica, por exemplo. Sim, então, eu falei, a primeira base da construção do pensar arquitetônico nos humanos é a realidade material. Então, é você tentar suprir todas as privações que você teria, de conforto e segurança. Por exemplo, uma caverna, vamos sair um pouco da definição padrão de arquitetura, né? A caverna pode sim ser considerado a primeira emanação arquitetônica, que é você pensar um espaço de proteção, uma função de proteção e de proteção contra as intempéries. Bom, e aí, a partir do momento que todas as privações que você teria estão supridas, você consegue sair para abstração, né? Você consegue sair da questão mais básica, mais animalesca, para abstrair. Por exemplo, nas cavernas, você pode ver que algumas cavernas tinham as pinturas rupestres, que já era uma necessidade dos grupos humanos que ali viviam de se contarem uma narrativa, de se ornamentar a caverna. Exatamente. Então, a partir de quando a realidade material ela foi suprida, você consegue ter espaço, energia mental para abstrair um mundo diferente e aí construir algo diferente. Uau. E pensando nisso que você falou, dessa questão de você conseguir, quando você supre uma necessidade base, aí você consegue colocar uma energia diferente ali naquele lugar, vamos dizer assim, né? Você consegue ir para um estágio diferente. Você acredita que, por exemplo, existe... Aí eu vou misturar aqui, mas você falou, não é um papo acadêmico. Você acha que, por exemplo, existe a vontade, o desejo daquele povo de chegar em um determinado lugar, vai, ao longo do tempo, também fazendo as arquiteturas daqueles lugares se modificar? Eu estou fazendo perguntas bem básicas para realmente a gente conseguir meio que criar uma base para todo mundo. Mas, por exemplo, se a gente for pegar a Duna, você gosta muito. Você gosta de dar o exemplo, por exemplo, do planeta me fugiu agora, dos Harkonnens, né? E você fala que os Harkonnens, por exemplo, o ápice de sociedade deles vai para um lugar totalmente diferente, assim, do que a gente espera que seria um planeta saudável, um planeta agradável, por exemplo. Exato. Vamos pensar, então, vamos começar ali que você falou sobre como as sociedades, elas avançam de um
lado para o outro, né? Primeiro, a questão material, a realidade material, ela não é pequena, ela tem um peso muito grande como as sociedades definem o que é necessário, o que é importante para elas. Por exemplo, Arrakis é um planeta deserto, então toda a sociedade e a arquitetura vai seguir um certo padrão, né? A água, a areia, o ambiente hostil, isso vai moldar como as pessoas se comportam e pensam o espaço, né? A mesma coisa se você está perto de um lugar que tem muito terremoto, que é muito frio, você pensa o espaço de forma completamente diferente do que uma pessoa que está, por exemplo, numa savana. Tanto que você lembra que alguns meses atrás teve uma discussão super acalorada no X, das pessoas falando sobre o modo de pensar de um africano e de um europeu, né? Que o europeu ele planeja, porque se você tem um clima com um inverno rigoroso, se você não planeja para o futuro, se você não tem uma mente que planeja, você morre de fome quando o inverno chega. E aí, quando você está num ambiente de floresta tropical, em que a comida é abundante o tempo todo, você realmente, vamos pensar aqui, você realmente precisa pensar se vai ter comida daqui a 6 meses? A mangueira está dando a manga o tempo todo, entendeu? Então, é tipo, pensar nessas questões, que o seu espaço, você não tem que impor que uma tribo africana que tem comida o tempo todo e trabalha ali com a questão não precisa plantar nem colher, porque ele consegue sair pela savana e pegar, caçar comida quando ele quiser, que ele tem o mesmo modo de pensamento de um europeu. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode criticar e fazer as críticas de que o modo de pensamento do europeu criou a sociedade que eles construíram, né? Eles precisavam construir para sobreviver como civilização, né? Sim, eu já vou passar para você, Pombel, só um ponto que você falando isso, que então a gente pode fazer uma divisão assim. Existe, por exemplo, essa questão da base primitiva, então a gente começa a criar coisas arquitetônicas, então no nosso interior a gente começa a ver as nossas necessidades biológicas, então, a partir disso a gente vai para uma caverna, ou a gente constrói uma casa de palha, ou sei lá, o iglu que o pessoal da Sibéria tem. Só que quando você está em comunidade, ou quando você está com um grupo de pessoas que está tentando meio que viver juntos ali, pensar de uma forma parecida, a arquitetura acaba de sair desse modo primitivo para começar a emanar os sentimentos, as vontades daquele grupo específico. Então, a gente pode fazer essas duas divisões que no final elas combinam em uma coisa só. O meu pensamento está muito equivocado. Está correto, está correto. Perfeito. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente for pensar nas civilizações, igual você falou, né? Lá tinha aquela discussão do X, do africano e do europeu. Talvez, e eu acho que tudo bem a gente falar isso, porque é a realidade, a gente não está falando mal de nenhum dos povos, mas existe talvez uma forma de desenvolvimento que talvez, por exemplo, o povo africano, que a gente sabe que a gente está no século XXI ainda, eles passam fome, têm dificuldades. Eu sei que a África está crescendo, até que ponto a questão é verdadeira ou não, a gente só vai saber no final do século, mas só que talvez cada povo tenha um ritmo também para descobrir como evoluir e também como conseguir emanar a sua vontade. Por exemplo, tem ali alguma questão que é muito estética, que é o afrofuturismo, por exemplo, que no filme do Pantera Negra, nas histórias em quadrinhos do Pantera Negra, foi muito introduzida essa ideia, né? Tem por detrás uma África com arquiteturas hipertecnológicas e modernas. Eu não acho que moderno não é o termo correto, mas coisas que a gente nunca viu na história da humanidade. Talvez, eu acho que tem essa questão, então, né? Por exemplo, talvez o povo europeu chegou até num platô de desenvolvimento humano e a arquitetura dele chegou no que a gente conhece hoje, que é muito admirado por todas as pessoas do mundo. Eu acho muito difícil não existir uma pessoa que fale que existe uma cidade na Europa que é razoavelmente bonita ou que, sei lá, seja agradável aos olhos. Em contrapartida, a gente, por exemplo, tem lugares que, na verdade, ainda é muito rudimentar na África, que não tem nenhum prédio ou uma cidade que a gente possa falar. Talvez a África do Sul seja mais próximo disso, que tem algumas arquiteturas interessantes. Então, acho que passa por isso, né? Essa questão, você só consegue emanar também o que você está conseguindo desenvolver dentro de si. Isso se reflete na cidade, se reflete na sociedade, enfim, pela história. Exato. Perfeito. Pô, Bel, passa essa pergunta aí para a ministra, à vontade. A minha pergunta é um pouco do assunto que estava uns minutos atrás, porque você disse que a arquitetura vai se moldando conforme a necessidade externa se apresenta a determinado povo, né? Pelo menos nos períodos iniciais ali do desenvolvimento humano. E isso vai se refletindo ao longo do tempo, por exemplo, o uso de madeira, o uso de pedra, a altura dos prédios, a quantidade de janelas, tudo isso vai sendo moldado conforme a necessidade e o ambiente, como o ambiente externo, a natureza se apresenta a esse povo como um desafio, né? A partir de um certo momento da humanidade, vou dizer aí, talvez do século XIX, imagino que seja onde isso realmente atinge um nível maior, né? Não exista tanto essa preocupação com o externo, né? A gente pode olhar para o Brasil hoje em dia,
quando você vai construir uma casa, você não necessariamente se importa tanto com coisas desse tipo, porque a gente já vive numa sociedade industrial, urbanizada e tudo mais. Então, nesse contexto onde a gente já tem um desenvolvimento maior, onde a gente já tem a possibilidade de escolher se manifestar da forma como a gente quiser, através da arquitetura. Talvez não com luxo e tudo mais, mas a gente determina como a gente vai construir as coisas. O que explicaria para você o desleixo arquitetônico, acho que seria essa a palavra. Porque, por exemplo, no Brasil você tem muita gente, não só no Brasil, com muito dinheiro e na hora de construir, eles decidem se expressar de uma forma, na minha opinião, pobre em ornamentos, em complexidade e tudo mais. Como você veria isso fazendo uma relação entre a arquitetura e talvez a realidade humana? Acho que aí a gente vai lá para frente também. Quando a gente vai para o século XIX, a gente começa a ter a indústria e tudo mais, a Revolução Industrial, e aí a gente modifica o modo de ver o espaço, e compreender e construir o espaço. E aí, o fim da ornamentação, na verdade, é uma questão econômica, né? Que existe uma mudança de paradigma. A arte modifica-se o definidor, o conceito de arte. Então, a arte deixa de ser o que era antes, e antes, durante, até um pouco antes do Renascimento, a arte era, na verdade, a emanação do divino no artista, e o artista era o precursor, né, dessa mensagem do divino que chegava na Terra. Então, essa ideia de artista, indivíduo, como base da obra de arte é algo novo, é algo que veio agora após Renascimento, né? E aí vamos para a próxima. Indústria supérflua. Entender o ornamento como algo supérfluo é a base do que a gente vive hoje. Então, é tudo custo, é tudo economia, tudo sai da base do, como eu poderia dizer, se vale a pena investimento ou não vale a pena investimento. Então, quando a gente entra nesse materialismo completo, que é o que a gente está vivendo do século XX, XXI agora, a gente acaba perdendo o caráter simbólico do ornamento, o caráter humano do ornamento. E aí acontece também aquilo que eu falei no próprio texto do Duna, que é o que fala sobre Salusa Secundus, que a gente está vivendo atualmente na sociedade um projeto consciente de redução do espectro da consciência humana. Então, a gente está perdendo a nossa capacidade de abstrair a realidade. Então, a gente não consegue pensar além da realidade material. A gente não consegue olhar uma janela, uma parede e ver além da sua função básica. A gente está voltando lá para trás. A gente está voltando como se fossem os homens da caverna. Se a gente pensar que uma catedral medieval, as pessoas olhavam para um vitral, olhavam para os arcos e viam algo além da pedra e do vidro, e a gente não consegue mais fazer isso porque a gente está perdendo essa capacidade de forma consciente, é um projeto, né, para que a gente realmente volte a viver sobre os comandos de, não sei, né, uma elite que talvez nos queira com uma visão mais empobrecida do que a realidade. Você diria, então, que isso é um reflexo do empobrecimento espiritual e uma vontade, talvez, centralizada, né, de um governo, de uma elite, ou qualquer coisa do tipo de, talvez, retirar o individualismo e o significado ali da vida cotidiana? Eu estou fazendo uma pesquisa que demora demais sobre fome sensorial, que é uma base de amputação cognitiva. Então, quando a realidade ao seu redor, ela é completamente fria, sem ornamento, sem beleza, sem arte, né? Eu coloco até entre aspas, porque a arte é uma definição europeia. Você acaba tendo pouco, como diria, input, né? Entra pouca coisa na sua mente que consegue moldar a sua percepção do que é real, do que não é, do que você pode imaginar, do que é história, do que pode ser o futuro. Então, de certa forma, o que está acontecendo conosco é uma amputação cognitiva, né? A gente está vivendo isso a todo momento. Por exemplo, o celular é uma amputação cognitiva, porque a nossa percepção, nossa realidade sensorial, ela vai dos 5 sentidos, tato, olfato, audição. Então, quando você passa parte do seu dia olhando apenas para a tela do celular, você está perdendo os outros 4 sentidos que deveriam estar fazendo atrito o tempo todo com você, a sua vida. Você sair na rua, sentir o frio no seu rosto, respirar, sentir nas narinas a umidade do ar, nem que seja para machucar. Isso é o tipo de atrito sensorial que você precisa para reconhecer a realidade. E a gente está perdendo isso, né? Não sei, a gente pode perceber isso. Não existe uma tese acadêmica a respeito disso, né? Eu estou lendo mais os doidinhos mesmo. Talvez apareça nos próximos anos o que a pandemia fez conosco, que foi uma amputação cognitiva de forma tremenda, mas ainda não existe um estudo, né, na academia para falar isso de forma
mais contundente, sabe? Cansei do velho, só quero saber onde posso desaguar, onde posso construir um mundo novo em que eu tenha prazer. Ana, agora trazendo isso, cara, não quero que a gente fuja do tema, mas o que eu entendo pelo que o Gombel te perguntou, pelos insights dele, pelo que você respondeu, que então, na verdade, a gente tá meio que... Eu sei que o século já tá andando, a gente tá vivendo ainda um momento, talvez, quase no final da ordem liberal, ou do mundo iluminista, enfim, para conseguir pôr uma faixa aí de temporal que você quiser. Só que, talvez, o próximo projeto que esteja sendo gestado no seu ponto de vista, então, é que, na verdade, a gente fique meio que paralisado, entre aspas, no tempo, mas, na verdade, é uma paralisia sensorial, por exemplo, a Casa Caixa, que eu acho terrível, péssimo, é feio. Eu fico pensando assim, cara, por que alguém deu... Porque assim, aqui no Brasil, pelo menos, eu sei que na Alemanha bastante Casa Caixa, sei lá, nos anos 2000, anos 90, né? Até o primeiro prédio da Zaha Hadid, que é uma das maiores arquitetas, talvez, aí dos últimos 40 anos, não sei se é a mesma opinião que a minha, mas era meio que um bombeiro caixa. O primeiro projeto de uma pessoa que não fez nada caixa, depois foi caixa. Então, assim, aqui no Brasil, pelo menos, eu conversando com a minha digníssima esposa, que aqui acontece meio que uma cópia. Então, alguém sugeriu os ricos do Brasil, por exemplo, ou alguém foi, sei lá, para a Alemanha, foi para algum lugar e viu essas casas meio caixa e falou, cara, tá aí, é um negócio do mundo desenvolvido, eu vou trazer para o Brasil. Aí teve uns condomínios de casa caixa pelo Brasil afora, em áreas nobres. Aí depois o que aconteceu? As pessoas que são de classe média ou de baixa renda começou a copiar. Só que pensando isso, meio que meio que uma mimética, não trazendo de volta para o René Girard, tá, eu sou fã de René Girard, mas acho que tudo faz sentido no que ele fala. Mesmo que tenha essa mimética, eu fico pensando que, igual você falou, a arquitetura é emanar uma vontade. Então, meio que me parece que essa vontade, talvez, dessa elite, ou pelo menos dos grupos que se tem hoje que cuidam de países determinados, eles também estão paralisados na imaginação deles, eles não conseguem ver o mundo além de algo diferente. Porque eu sou uma pessoa, talvez pelo meu TDAH, uma pessoa que não gosta de coisas repetidas. Mas eu não acho que é só sobre isso. Eu acho que, cara, eu fui, entre aspas, doutrinado, vamos dizer assim, né, que a gente conversou já sobre isso, que meio que os filmes, os animes, todos os artefatos orais, pode ser psyops ou não, mas eu fui meio que, cara, eu sou filho do futuro, eu não sou filho do iluminismo, de um mundo que já foi. Na verdade, eu sou filho de um mundo que ainda vai nascer. Então, a sensação que me passa é essa. Parece que meio que é um projeto, igual você falou, né, de amputação sensorial, mas que não leva para lugar nenhum. Então, é uma coisa infrutífera. Eu não consigo ver sentido, e até você falou, né, parece que a gente está voltando para a época primitiva, mas eu até acho que um cara das cavernas, o povo das cavernas, talvez estava com um sentimento um pouco mais aberto à realidade do que a gente hoje, por exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, que no primeiro momento, assim, o homem da caverna, assim que saiu, né, Homo sapiens sapiens, ele estava se organizando ali para sobreviver. E depois que a questão da sobrevivência melhorou, e aí ele começou a ter a capacidade de abstração, começou a criar divindades, começou a pensar o mundo de forma que vai além da própria realidade material, ele provavelmente estava melhor que nós, porque a gente realmente tem muita gente hoje que está preso completamente no mundo material, de forma muito mais, como diria, estamos presos no mundo material animalesco, de forma muito mais, como diria, bonitinha, não crua, né? Que aí fala de átomos, fala de moléculas, e fala de tudo, mais dos neurônios e tal, mas naquela época era tudo muito cru, né? Agora a gente está meio preso no mesmo, perdemos completamente essa parte simbólica, religiosa, transcendental, mas agora a gente tem toda uma dinâmica, né, que nos embasa para ficarmos presos na realidade antiga. Aí eu entro num grande ponto, que posso estar muito errado nesses meus pensamentos que já vêm de anos, mas eu acredito muito que a gente estava entre 2000 e talvez os anos 10 que passou, a gente estava num nível existencial da humanidade, pelo menos essa humanidade do tempo presente que a gente está, e a partir dos anos 20, que a gente está agora nesse momento, a gente começa a ver aspirações de tentativas de uma remodelação, por exemplo, da arquitetura social, da arquitetura de costume das pessoas, que aí entra, acho que muito no que a gente está trazendo de base, mas no final a arquitetura, igual eu falei bem no começo, tem todas as coisas. Então a gente começa a ver um vislumbre. Só que, talvez, então, a gente ainda vai viver um tempo, provavelmente aí longo, talvez 30 ou 50 anos, vivendo dentro desse frame que você falou que é o totalmente utilitarista, né? De custos e tudo mais. Eu acho que talvez a gente nem veja, então, na verdade, a arquitetura do novo mundo. O que você acha? Assim, hoje, tá, vamos frisar aqui? Não sei, porque agora eu fico pensando, talvez a semente que a gente está plantando agora a gente nem veja no final do dia. Olha, eu acho que a gente vai ver sim, porque o que toda essa
influência que a gente tem, essa influência norte-americana e europeia, tem um fundo simbólico também, né? É o símbolo das corporações, de você ter os prédios espelhados, o concreto. Tudo isso a gente vai ver o fim, até que muitas das obras de concreto modernistas, depois de 70, 80 anos, vão precisar ou ser completamente reformadas ou demolidas, porque o concreto não Caramba. tem vida útil a ponto de... A gente está construindo um mundo de 50 anos, a gente não está construindo um futuro. O Nossa. nosso futuro é de 50 anos para 70, no máximo 100. E aí eu te pergunto, a maioria dessas construções que a gente construiu no Brasil, tem até casa, eu lembro quando eu estava na faculdade em 2012, muito tempo atrás. A gente tinha discussões sobre obras de arquitetos modernistas muito famosos, lembro de um em Belo Horizonte, em São Paulo, que estavam sendo demolidas porque o preço da reforma, de trocar, não sei, o Gabriel é engenheiro, né? Ele pode falar sobre isso. Não, a pessoa preferia comprar a casa com terreno, demolir a obra assinada por um arquiteto famoso modernista, demolir tudo e construir uma casa nova, caixote, né? Pra você ver. Então, a gente está construindo para 50 anos, para uma geração, no máximo. Que A gente não tá loucura, construindo... cara. Fico observando aqui em São Paulo, por exemplo, o Ricardo Nunes, ele mudou o plano diretor da cidade, se não me engano, foi 2023, ou foi depois da eleição que ele ganhou, ou foi antes da eleição, que a eleição foi 2024, ou foi 2023, ou foi 2024, uma dessas datas. E agora a gente tá vendo, assim, em todo lugar da cidade, tá subindo um prédio, cara, seja ele de 35 metros quadrados, de 20 metros quadrados, e alguns de 100 para as pessoas que têm mais grana. Só que, assim, são prédios que não fazem nenhum sentido em conjunto. Eu digo assim, se a gente for para, por exemplo, a gente analisa ali o que a Europa construiu arquitetonicamente, ela tem um sentido. A gente olha para São Paulo, nada faz sentido. Até, por exemplo, se a gente pega Higienópolis, alguns bairros que tiveram arquitetos que meio que desenharam esses bairros, você ainda consegue ver ali, pelo menos ter uma conversa entre prédios. Só que a São Paulo de hoje, por exemplo, e se você pega também outras capitais, outros lugares que é minimamente desenvolvido, não faz o menor sentido nada. As empresas, as corporações, as pessoas estão fazendo qualquer coisa. E você me falar que daqui 50 anos esses prédios vão ter que ser demolidos, cara, isso para mim é coisa de maluco. Porque, na verdade, então, aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas não estão pensando no futuro. Elas apenas estão pensando no agora, e o agora é pobre, por sinal. A maioria dos prédios que estão sendo construídos em São Paulo são horríveis. Então, é aquilo que eu te falei. Tem sentido a construção. É que a gente não consegue ver o sentido visual, mas o sentido é capital. É você construir Sim. o máximo no menor área possível e a construtora receber o máximo de lucro possível. É esse o sentido, né? A gente não vê, porque a gente tá vendo só o caos visual, o caos na cidade. Mas o sentido existe e tá nas planilhas. Mas aí uma pergunta. Eu entendo que realmente, por uma questão de eficiência e financeira, a gente constrói para vender mesmo. Mas por que essas pessoas que já são ricas, que não teriam nenhuma razão financeira para isso, por que elas escolhem morar em caixotes grandes? Você fez essa pergunta antes, que foi longa. Primeiro, tem a questão que as pessoas não entendem, não tem base histórica, artística para entender o que é bonito, né? Até porque é subjetivo, mas o que é belo, o que é histórico, ou seja, o que você pode fazer, né, na sua casa para que ela tenha algum tipo de repertório arquitetônico. Eu não gosto dessa palavra, mas, né? As pessoas não têm, elas seguem moda, ou seja, quando a gente tem essa imputação cognitiva, a gente não tem capacidade de ter senso crítico e tudo mais, a gente segue a moda do momento. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a moda era o minimalismo dos millennials, né? Estava começando ali. Agora já mudou um pouco, virou o caixote total, mas na época que eu estava na faculdade era mais o minimalismo de taco com as plantinhas. E a galera mais rica, elas seguem tendências internacionais. Um exemplo que eu dou, Dubai. Dubai é um exemplo do que a elite transnacional, do capital transnacional, acha bonito, que é prédios enormes, fachadas de vidro e completa desconexão entre o meio de fora, né, o lugar ao redor da edificação, que não conversa. Em Dubai você pode andar em túneis de um lado para o outro e você não sai na rua, você não sente o calor. É uma cidade construída basicamente por nada. Você vai gastar um dinheiro imenso, né, por causa dos ar-condicionados e tudo mais. E é uma cidade que ela não conversa com nada. Ela não conversa com o lado exterior, ela não conversa com as pessoas. É um simulacro do que se acredita ser bonito. E o exemplo do século XXI
um, né? Eu acho que Dubai é um exemplo do que você está perguntando, Gabriel, do porquê as pessoas gostam desses caixotes, dessa arquitetura. É porque é um exemplo do que o capital acha bonito e o que o capital acha interessante. E se você tem aquilo, você faz parte do grupo que tem capital. É uma breguice de rico para se encaixar, basicamente. Então. Para se encaixar, como sempre aconteceu, né? Na década de 20, quando os Matarazzo construíram várias coisas em São Paulo, era a mesma coisa, era fazer parte do grupo das construções, né? Eles iam para a Europa e viam aquelas cidades maravilhosas, e a arquitetura, o ornamento, art déco, e tudo mais, e eles vinham para São Paulo e faziam a mesma coisa, porque eles queriam se sentir civilizados e parte do grupo dos civilizados europeus. É a mesma coisa. Entendi. E assim, agora dando uma viajada um pouquinho, antigamente, quando a gente estava conversando sobre o começo da civilização humana, do sedentarismo, a gente ainda, mais que fosse muito pobre e não tivesse condições de construir, sei lá, templos romanos, enfim, a gente mal bem ainda tinha contato com o transcendental ali, através da natureza, né? Porque a civilização não era urbanizada, então você ainda tinha contato com a natureza, que é uma fonte de beleza transcendental que está aí. Então, mas depois isso foi, com o tempo, isso foi se limitando, porque a gente foi urbanizando a civilização humana. E só que, como você disse também no começo do podcast, a gente ainda tinha um interesse no divino e de tentar, de alguma forma, aí vai da interpretação, mas talvez tentar alcançar a beleza divina ou representar isso através da arquitetura. Mas hoje em dia a gente não tem nem contato com a natureza. Eu vou dar um exemplo extrapolado, mas São Paulo, você só vê prédio no seu lugar o tempo inteiro, e também não existe essa busca por tentar trazer essa beleza de volta para o ambiente, aí pelas razões que a gente já tem discutido. Mas você acha que, por exemplo, na sociedade industrial totalmente liberal que a gente tem, igual hoje em dia, você acha que é possível, assim, realmente possível a gente trazer a beleza de volta para esses ambientes hiper urbanizados, ou a tendência é só piorar? Olha, eu acho que depende muito. Eu sempre analiso, por exemplo, São Paulo. Não vejo sentido uma cidade como São Paulo continuar crescendo e construindo tanto quanto está construindo, sendo que o Brasil vai entrar em perda demográfica. Quem vai comprar e vai viver em todos esses apartamentos? Eu acho que é uma questão de bolha, né? E é uma questão de incapacidade de ver o paradigma mudando, a sociedade sendo modificada, né? Tanto que, por exemplo, o Empire State Building ficou mais de 10 anos praticamente vacante, sem ninguém depois da crise de 29, porque não tinha quem alugasse o lugar. Porque a gente tem uma dificuldade mesmo de ver o futuro de forma crua. A gente ainda está maquiando, a gente está vendo os ruídos do que foi e postergando isso para o futuro. Eu acho que existe a possibilidade, sim, mas para isso a gente tem que semear o imaginário coletivo com o que é beleza, por exemplo, né? Obviamente a gente vai entrar, aí entra a galera você não pode definir o que é beleza, o conceito é outro e tal, mas cada um sabe, a gente sente dentro da gente, os sentidos falam conosco o que é belo e o que não é, né? Não tem muito a ver. Até tentam se meio que, né, porque a gente também vive na era da pós-verdade, né, de tudo tem que ser ressignificado, tentam vender uma propaganda que determinadas coisas que são desagradáveis aos olhos ou aos outros sentidos é uma coisa legal, né? Tenta se educar as pessoas para isso. Só que, no fundo, quando você compara, você consegue perceber o que é bom e o que não é. E isso aqui não estou nem falando de ideologia, eu realmente estou falando daquela coisa que você falou, né? É a sensibilidade da pessoa, é o sensorial que talvez não foi amputado, né? Existe talvez uma Exatamente. resistência. Quando a gente estuda, por exemplo, o simbolismo matemático, ou a gente entra um pouco mais a fundo no estudo da matemática, da física, tudo tem matemática ali. E a gente tem uma harmonia, tem um ritmo. Então, a arte e a beleza que a gente entende quando a gente olha como belo, tem harmonia, tem um padrão ali dentro, né? Então, quando você tenta modificar a percepção da população do que é belo e do que não é, e você, tipo, inverte tudo, a gente sabe o que está acontecendo, né? Não tem muito o que fazer no momento, é apenas você, tipo, eu sei o que é bonito e o que não é, você não vai conseguir modificar a minha percepção em relação a isso. Vou falar de Brasil um pouquinho. Sim, eu gosto do meu país, então acaba que eu quero ver o melhor dele. Só que a gente sabe que aqui, por exemplo, a arquitetura de algum modo, por exemplo, São Paulo se reflete o caos, a cidade é toda desordenada, por exemplo, tem a questão que você já até escreveu um pouco, que é a arquitetura, como que é, não ofensiva,
agressiva, arquitetura hostil, exatamente. Por exemplo, no bairro que eu moro, se colocam, por exemplo, plantas com cimento, tipo assim, meio que ali fazendo um canteiro para, por exemplo, o morador de rua não dormir naquele local, que dormia muito morador de rua ali. Tem lugar que ainda é mais agressivo, meio que usa um spike, né, meio que em formato de estaca, pro morador de rua nem aparecer ali. Então, por exemplo, São Paulo tem esse retrato, aí a gente pega outras cidades, também a mesma coisa. Aí a gente tem um contraste, por exemplo, das cidades que, como chega, se não me engano, do João VI, né, que é o imperador que vem fugido, se eu não estiver errado, ou depois alguém pode corrigir nos comentários, ou por Rombel, e ele começa, por exemplo, pega Ouro Preto e desenvolve Ouro Preto, Petrópolis, que é a cidade imperial da nobreza. A gente tem ali, por exemplo, alguns lapsos de ordenação e emanação de vontade. Só que a gente está no momento que, por exemplo, o brasileiro, ele nem sabe quem ele é como nação, como povo, como sociedade, na minha opinião. A gente meio que fica num limbo, talvez porque a gente fica importando sempre ideia dos outros lugares, igual você falou, os Matarados iam para a Europa e queria trazer o Art Deco para aqui, para São Paulo, por exemplo. Mas talvez, pelo tudo que você falou, a única forma de talvez a gente ver na arquitetura que isso se reflete na sociedade, no poder também, no sistema político, no sistema social, a partir do momento que o brasileiro se encontrar interiormente. E aí a gente leva lá para trás de onde estava a nossa conversa. Eu acho que é a única forma da gente, pelo menos, começar a fazer essa construção e quem sabe daqui a 50 anos a gente não ter prédio descartável, por exemplo, ou a gente ter um movimento arquitetônico que vai representar de fato a nossa nação. Eu acho muito bonito ali no Rio de Janeiro a mistura que ou tem com brutalismo e vegetação, ou que tem uma coisa meio neoclássico, vegetação. Igual eu falo, cara, eu não sei quais são os novos movimentos arquitetônicos, talvez ainda eles estão sendo gestados, mas eu não sei a sua opinião, a do Pombel, mas a única forma talvez disso realmente é uma reconstrução do interior do brasileiro. Se isso vai acontecer através de um governo que vai comprimir todo o poder para ele, isso já é outra história. Por exemplo, igual acontece em El Salvador, que o Bukele fala que ele é o rei filósofo. Ele, de fato, se tornou uma pessoa completa ao ponto de ele conseguir governar aquela cidade com o intelecto e também com a alma dele. Então, eu acho que talvez o único caminho do Brasil seja esse. Ou a gente vai continuar sendo um país à deriva no mundo, que tem ali alguns fragmentos, igual apareceu esse ano, que as Havaianas foi o item de luxo mais cobiçado do mundo. Ok, é um pedaço de borracha que tem um formato de pé e que teve uma propaganda muito forte, pegou todos os brasileiros, que era até considerado coisa de pobre, vale lembrar. Eu me lembro muito bem que nos anos 90 eu ia para onde meus avós moravam, na Bahia, em Feira de Santana, e, cara, era considerado uma coisa assim, zoada. Mas, enfim, talvez não tenha. Precisa ter essa reorganização do ser do brasileiro, ele se refundar para, quem sabe, daqui 30 anos ou 50 anos, a gente até ver São Paulo de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho o sonho de ver os Rio Tietês e o Pinheiros, eles sendo remodificados, não sendo mais avenidas ou rodovias, e eles se tornando um lugar de comunhão do povo de São Paulo. Se a gente chegar nesse ponto de a gente ter um lugar de comunhão nos rios com a natureza, significa que São Paulo deixou de ser uma cidade hostil. Olha que coisa maluca. Então, assim, eu tô dizendo tudo isso só para dizer que, no final, a arquitetura reflete quem somos, como pessoas, como sociedade, e o Brasil me parece muito perdido. Ele tem vários fragmentos, várias correntes, mas nunca tem nada que, nossa, isso aqui é genuinamente brasileiro. Por exemplo, só para finalizar e passar a bola aí para vocês, os Estados Unidos tem aquela coisa que pegou muito de Roma, tem muitos prédios que são réplicas, né, ou são, ali vamos dizer assim, meio que tá fazendo um sampler, né, fazendo meio que uma cópia ipsis literis de prédios romanos. Mas eu me lembro também que em Nova York teve um movimento que, se não me engano, era um art deco diferente, que tinha uma identidade muito própria. Mas só que, por exemplo, a gente lembra dos Estados Unidos, mesmo que tenha cidades que sejam caixas, com mercados caixas, enfim, mas as cidades principais, elas representam mais o espírito americano, por exemplo. Então, eu acho que falta isso pra gente. Então, se a gente não conseguir, talvez, reorganizar o Brasil através de um poder, a gente nunca vai conseguir ver, então, essa arquitetura virtuosa que vai fazer bem para os brasileiros e que as pessoas vão se sentir bem. Por exemplo, favelas não devem mais existir. Eu estava até vendo hoje, tinha não sei se é deputado ou pré-candidata, falando que não chega internet na favela, que isso era um absurdo e que a favela tem que ter internet sim, e aí põe uma foto, cara, de vários cabos de gato, umas coisas muito feias, sabe? Um cimento sem nada, sem acabamento, e ela defendendo aquilo. Isso para mim é uma coisa assim absolutamente estranhíssima, porque se ela está defendendo aquela estética, significa que talvez ela é muito parecida com aquilo. Ela seja uma pessoa feia, ou ela seja, por dentro eu falo, uma pessoa que não tenha nada para oferecer para as pessoas, porque se
se a favela representa a pobreza, logo, se você defende a favela, você está defendendo uma pobreza interior também. E eu acho que a gente tem que, por exemplo, as favelas não devem mais existir. Claro, acho que a gente tem que sempre fazer um parênteses que é as favelas como um projeto arquitetônico. As pessoas que moram na favela, sim, elas merecem não estar na favela. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, talvez a arquitetura do futuro, pensando em poder, por exemplo, a gente vai reurbanizar as favelas. Então, que essas favelas tenham arquiteturas realmente que simbolizem esse novo Brasil. Mas, enfim, eu só estou viajando aqui. Desculpa te interromper, mas também não adianta. Tipo assim, depois, por exemplo, a gente conversou isso tudo. Não adianta vir com uma proposta, nem lembro quem foi. Cara, eu vi no Twitter aí, nesse milhão de posts aí. Mas uma proposta de urbanização das favelas, que é literalmente se derrubar a favela e fazer um monte de prédio soviético branco no meio do mato. Assim, eu acho que o impacto vai ser até semelhante, porque, por exemplo, tem igual no próprio texto da Ana sobre Duna, tem aquele planeta dos soldados, eu esqueço o nome do planeta. Salusa Secundus. Tem o planeta deles, que é feito justamente para te retirar qualquer tipo de individualidade e qualquer senso de... Então, eu também acho que se a gente fosse, por exemplo, derrubar as favelas hoje e reconstruir algo no lugar, não faz sentido também a gente padronizar as coisas, sabe? Isso é uma questão que no Brasil é muito complicado. A gente é muito pobre. Então, quando a gente vai construir qualquer coisa, a gente tem que pensar muito no dinheiro. Só que a solução prática que todo mundo decide é, geralmente, essa padronização fria e coletivista e, sabe, não dá espaço ao indivíduo para ele poder se manifestar. E eu acho que, como vocês estavam dizendo antes, a gente não tem nem um ideal, uma mentalidade de, tipo assim, se você der dinheiro ao indivíduo para ele construir algo hoje, ele vai construir um caixote. Eu acho que esse é o meu pensamento nisso. Então, tipo... Eu vou terminar aqui, falar o que o José falou, desde o começo também. Aí eu anotei aqui 3 pontos, né? Que não existe capacidade mais de se criar uma arquitetura vernácula de forma tão fácil como antigamente, porque a gente está num mundo muito conectado. Então, de certa forma, todo o pensamento que a gente tem para criar uma arquitetura brasileira acaba sendo contaminada por projetos gringos, por prêmios, por tudo isso. Então, por exemplo, a gente pode tentar criar uma arquitetura vernacular brasileira? Sim, podemos. Mas aí a gente sabe que vai ser muito difícil. O poder do capital internacional é tão forte que ele tira até a nossa capacidade de ser criativo, né? Porque tudo gira em torno do que é possível fazer com a menor quantidade de dinheiro. A gente até poderia, por exemplo, tentar impor uma construção com um tijolinho, com um tijolo ecológico, né? Podemos, né? Estou colocando em aspas aqui. Mas o custo é um pouco maior, a mão de obra é mais especializada. Aí você quebra toda uma rede de serviços que trabalham com a engenharia e com a construção civil de tijolo baiano. Então você vê que a gente meio que entra num paradoxo. Mas a gente não poderia tentar padronizar. Porque tá tudo tão... exatamente. E também tem a questão, o Brasil não respeita o passado. A gente não respeita o nosso passado. Exato. Nunca respeitamos o nosso passado. A gente pensa, e eu tô falando de direita e esquerda. A esquerda está tentando cancelar geógrafo brasileiro, está tentando modificar toda a matriz brasileira, demográfica brasileira, porque não respeita a construção do país, né? Eu entendo que a gente quer criar um país novo para o futuro e não voltar para o passado. Ninguém aqui é reacionário, mas a gente também não pode tentar modificar tudo e não respeitar o que veio antes, né? Sim. E aí tem isso, o que o José falou das Havaianas. O mundo está precisando tanto de um folclore, de uma fome de sentido e significado, que o Brasil, como a gente tem uma cultura muito forte, muito pujante, muito eclética, a gente meio que está vendendo isso muito fácil lá fora, porque ninguém aguenta mais os Estados Unidos e Europa. Então, qualquer coisa que saia um pouco disso, né, que dê um significado diferente para o que é ser humano, para o que é viver a realidade, a gente vai conseguir ter penetração em todos os cantos do país e do mundo. Aqui na Alemanha, diversas vezes eu vejo tocando funk em carro, festa à noite, tem muita festa latina, porque a América Latina, de certa forma, ainda é um lugar que tem vida. Eu coloco vida em aspas, né? Tem um sentido em viver fora do que a gente tem hoje aqui na Europa, que é um capital internacional, que a sua vida é basicamente trabalhar, gastar dinheiro, pagar conta e trabalhar mais ainda.
Muito provavelmente 90%, 95% das pessoas que fazem esse podcast, eles não gostam de funk. Só que eu acho que tem que ser reconhecido que existe alguma coisa na estética que chama a atenção de pessoas fora do Brasil. Dado isso, eu acho que é esse sentimento de busca por algo que elas ainda não sentiram, ouviram ou perceberam. Então, talvez, que eu acho que o brasileiro, ele tem muito, até eu acho que no futebol isso é representado da melhor forma possível, um espírito muito dionísico, né? Tem uma coisa de Dionísio no brasileiro, que talvez falta um pouco de Apolônio para as duas coisas funcionarem e darem 100% certo, mas talvez pegar essa veia que a gente ainda tem, mesmo que talvez escapando aos nossos dedos, porque, por exemplo, se a gente pega aqui em nível cultural, a gente está preso, por exemplo, em questão de música, por exemplo, na questão da MPB, a gente não consegue sair disso, mas enfim, a gente ainda tem uma centelha dentro da gente, talvez, a partir, claro, de a nação reconhecendo que precisa ir por algum caminho, a gente consiga aí, de fato, começar a ver um futuro diferente. É claro que, né, eu imagino pra gente, agora pensando em arquitetura, prédios, ou pelo menos lugares que funcionem, né, mesmo que sejam agradáveis ou sejam interessantes, uma biblioteca esteja vasta, que tenha silêncio para privilegiar os livros, enfim. Acho que a gente vai precisar que o Brasil se desenvolva muito para a gente conseguir investir em coisas que talvez sejam apetecíveis aos olhos. É fome de sentido e significado que a gente tem que criar no Brasil. O que faz sentido em ser brasileiro? Qual é o significado de criar essa nação? Porque se a gente só falar, é que isso que eu falo, o materialismo, ele é importante, mas se você pensa que só o sentido de construir essa nação é que todo mundo coma e tenha uma casa, isso é o básico. Você não vai construir uma nação só pensando nisso, você tem que construir uma nação que aglutine não só o mundo material, mas também o modo como as pessoas se conectam consigo e com o próximo, né? É 1 mais 1 é 2, que é 3, é 4, e isso não, a gente não vai aglutinar ninguém com dinheiro. Deveria? Não sei, acho que não. Talvez a gente tenha que fazer, então, a arquitetura do brasileiro, vamos dizer assim, a arquitetura do ser do brasileiro. O que é ser um brasileiro? Talvez o brasileiro ideal e plantar essa semente, talvez seja isso. E claro, não é aquela coisa também, existe um jeito fixo de ser brasileiro, mas é igual a gente tem conversado aqui durante toda essa conversa, foi muito boa mesmo, que existem bases, existem coisas que a gente fala, isso aqui é bom. Eu gosto de pegar um exemplo bíblico, eu acredito, o Pombeu eu sei que é católico, acho que a Ana, não sei se ela é agnóstica, enfim, mas não importa, não precisa nem falar, se não quiser. Mas tem aquela coisa que Deus falava na criação do mundo. Primeiro dia, Deus fez tal coisa, ele via que era bom. Deus, sei lá, colocou os luminares, ele viu que ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha prazer no que ele estava fazendo. Eu acho que é isso que a gente precisa, como brasileiro também ter. Eu tenho prazer em ser brasileiro, e não só esses fragmentos. Eu sei que algumas pessoas ficam felizes de, sei lá, tá tocando funk na Europa, ou a Havaiana virou Marilyn Monroe, mas eu acho que isso é muito pouco do que a gente pode ser, e, como você disse, a gente também precisa nos entendermos com o nosso passado. E uma coisa que eu até falei no podcast, o segundo, que, de fato, eu até comento também com a minha esposa, que a gente precisa entender que o Brasil, na sua gênesis, é um sonho português. E qual que é o raio do sonho português? É ser uma civilização miscigenada, uma coisa que ainda ninguém viu na face da Terra, uma civilização talvez mais evoluída. Esse, entre aspas, um resuminho bonito, esse é o sonho português. Tem escravidão, mas tinha escravidão em vários lugares do mundo. Enfim, eu tô falando da ideia, né? É o recorte. Então, talvez a gente precise se reencontrar com isso, porque, por exemplo, como tem essa questão ideológica da gente ficar renegando, até muito por culpa de 1889, o nosso passado imperial, o nosso passado colonial, a gente não consegue se encontrar como nação. E a partir disso, se a gente talvez entendesse esse momento do Brasil imperial, a gente entenderia, por exemplo, por que o Brasil é tão grande? Porque existia essa vontade de se criar um império através do Brasil. Olha que coisa maluca, e o brasileiro não consegue entender isso. Eu até acho que se o brasileiro entendesse isso, ele teria mais autoestima. Porque, por exemplo, os americanos, para eles é God bless America. Deus só abençoa a América. Os Estados Unidos é o número 1. Você vai na Olimpíada, o USA toda hora, os caras estão lá comemorando igual um louco. Nós somos os melhores. E eu acho que porque eles se entendem na fundação do país deles, que é uma coisa que a gente não consegue. Aí a gente não consegue construir nada. A gente vira fragmento e influência de outros países, e a gente não consegue se orientar para algum lugar. Mas enfim, Pombel, dê suas considerações finais. Não sei se eu viajei muito aqui, atrapalhei vocês, mas acho que foi uma conversa muito legal. Não. Acho que, assim, pra gente entrar em outro assunto, a gente ia precisar de outro podcast. Então, só pra terminar, eu acho que foi uma conversa legal. Fugir um pouco do que a gente geralmente faz aqui, do que a gente fez nesses primeiros episódios do programa. Agradecer pela presença, né? E sei lá, convidar quem ouviu aí a talvez trazer algum exemplo da própria cidade, ou coisa assim, de boa arquitetura brasileira. E seria bacana, eu acho, a gente ter acesso a essas coisas. Então, depois a gente vai fazer um postzinho lá no Twitter, e aí vocês mandem o que vocês acharem de construções bacanas da sua cidade, que representem bem a cultura local, porque o Brasil é colossal, né? Então, acho que é isso. Agradecer e dar tchau. Só uma última coisa de passar para a Ana dar tchau. Por exemplo, visitem Ouro Preto. Eu fui a Ouro Preto tem, acho que 2 ou 3 anos, eu não me recordo bem. Eu fui com a minha esposa. Cara, que lugar mágico. Eu nunca estive tão feliz
feliz em um lugar como Ouro Preto. E Ouro Preto não tem, por exemplo, um asfalto bom ainda, o paralelepípedo, né? São as pedrinhas. Só que é um lugar, pelo menos eu falo onde a cidade de Ouro Preto original né, foi criada, porque hoje em dia tem invasão para cima ali em lugares perigosos, ali nas montanhas, enfim. Mas onde é Ouro Preto, cara, que lugar lindo, que lugar especial, que até quando eu conheci Ouro Preto, eu falei, cara, isso aqui é ser brasileiro. Foi pela primeira vez que eu acho que eu me senti muito brasileiro. Eu nunca fui pro Rio de Janeiro, dizem que também tem esse mesmo sentimento, mas foi um lugar que me apetece a alma e até hoje eu falo com a minha esposa desse lugar porque me marcou, assim, de forma fantástica e eu me senti muito feliz naquele lugar. E, por favor, mandem, se vocês tiverem um lugar assim na sua cidade, ou uma coisa que um prédio bonito. Acho que nos meses anteriores eu ficava postando coisas de vários lugares do Brasil, eu preciso voltar a fazer isso, mas mandem que a gente vai ficar muito feliz em compartilhar. E, Ana, dou a palavra para você, já falei demais, desculpa. Diga aí, deixa uma mensagem pro povo que vai ver esse podcast, por favor. Eu queria agradecer vocês por terem me chamado. Quero que alguém escreva nos comentários depois sobre a vida útil do concreto, se mudou alguma coisa, porque a última vez que eu estudei isso foi em 2013. Então, me avisem se eu estiver desatualizada, né? Mas acho que não estou. E vocês podem me chamar para outros papos, mas espero que a gente não tenha fugido muito do tema principal, né? Mas agradeço. Eu acho que a gente foi bem, acho que foi introdutório. O que eu quero é, se você quiser, a gente vir para as outras vezes aqui, marcar outras vezes e você continuar conversando, para a gente se aprofundar nas coisas que você estuda, que são bastante profundas e eu acho que merece ser ouvida pelas pessoas, porque, só para finalizar mesmo, elas têm tudo a ver com o que a gente conversou aqui, que quando a gente consegue compreender quem somos e o nosso ambiente também, aí sim a gente consegue fazer mudanças e a gente sai do desconhecimento da sociedade, que assim, as sociedades às vezes são ruins por causa da questão do desconhecimento, as pessoas estão perdidas e não conseguem ter uma orientação no mundo. Então, eu acho que se você quiser, a gente pode voltar aqui e falar mais vezes. Tem a questão ali que a gente precisa falar também, tipo, PsyOps, eu sei que o público aqui gosta muito dessas coisas, janela de órbitas que a gente falou um pouquinho, mas você tem mais profundidade para falar, seria uma honra recebê-lo outras vezes, tá bom? Obrigada a vocês. Vê se o pessoal quer que eu volte com a minha voz ranhenta e eu volto. Beleza. Bom, pessoal, muito obrigado para quem ouviu aqui. Eu acho que vai dar provavelmente 1 hora ou mais de 1 hora de podcast pela primeira vez, mas valeu muito a pena. E é isso, até um próximo Ondas Tropicais, muito provavelmente com o Sugamotsu, para a gente falar do álbum de música dele. Também vai ter com o Elminis e com o Bisoto aí, provavelmente nas outras semanas. Mais uma vez, muito obrigado a quem chegou até o final. E esse é o Ondas Tropicais. Solta a música boa aí. Cansei do velho, só quero saber onde posso desaguar, onde posso construir.